De vez em quando, eu acho que é a rotina dessa quarentena ou dessa semi-quarentena, desses tempos que nós vivemos, muitas vezes quer me dar um desânimo, uma tristeza, uma coisa assim, e eu fico pensando, imaginando como é que o apóstolo Paulo, como é que Jesus, como é que os servos e servas de Deus reagiram diante das dificuldades naturais do dia a dia, do cotidiano. E eu comecei a pensar muito sobre aquilo que Jesus falou, por exemplo, quando ele diz: basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. E como nós vivemos isso? Como é que nós vivemos diante da perspectiva de viver de acordo com o mal de cada dia? É um pouco no sentido, principalmente, por exemplo, de não viver com ansiedade e preocupação amanhã. Então, ou nós vivemos muito presos ao passado, ou vivemos muito ansiosos em relação ao futuro. Mas, assim, comigo não é ansiedade em relação ao futuro, não é prisão em relação a nada do passado, é apenas o momento presente. Às vezes divina aquele sentimento de querer dar um desânimo. Então, como é que nós reagimos isso? E às vezes eu fico pensando que pode ser diversos fatores. Talvez um dos fatores é esse: muitos dias dentro de casa, apesar de estar trabalhando e a gente fazendo as coisas, e eu estou sempre lendo, estudando. Mas mesmo assim, né? E a questão de buscar a Deus nesses momentos mais difíceis. E eu comecei a pensar muito no apóstolo Paulo, nos tempos dele nas prisões. Paulo escreve 4 cartas nas prisões: Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon. E ele escreve essas cartas nas prisões, e eu fiquei pensando como é que Paulo reagia quando estava nas prisões. Mas não apenas isso, quando estava em outras situações da vida. E aí eu fui lá para 2 Coríntios, que é uma das cartas que eu mais gosto, porque é uma carta muito pessoal de Paulo. Depois da carta de 1 Coríntios, que ele manda uma carta mais doutrinária, ele manda uma carta muito pesada para as pessoas, principalmente para aquele homem que estava em pecado e que não tinha sido disciplinado. Então, assim, Paulo escreve uma carta mais leve, ainda que dura também, mas um pouco mais leve, porque é uma carta pessoal. É uma das cartas mais pessoais de Paulo, junto com Filipenses, é 2 Coríntios. E ele começa essa carta de 2 Coríntios falando sobre o seguinte: bendito seja, verso 3, 2 Coríntios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. E é interessante que Paulo fala sobre isso, né? Ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Olha o que ele diz: ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos.
ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. E é muito interessante isso que Paulo fala. Então, eu queria falar um pouco, porque Paulo fala essa luta que ele tem com as tribulações, com as dificuldades da vida. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 4 agora, se você for um pouquinho mais adiante, olha o que ele diz no capítulo 4, a partir do verso 7 de 2 Coríntios. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém. Eu queria então falar nessa manhã, gente, sobre tendo os olhos fixos naquilo que é eterno, para que a gente não desanime diante do que é transitório. Vou repetir, tendo os olhos fixos naquilo que é eterno, para que a gente não desanime diante daquilo que é transitório. Paulo, então, mostra, em primeiro lugar, que ele é muito humano. E nessa carta ele abre o coração, ele abre a vida. E eu estou falando isso porque há muitos líderes que não gostam de dizer nunca que estão desanimados, ou que têm problemas, ou que estão passando por tribulações. Há líderes que parece que são pessoas sem problemas alguns. Há líderes que às vezes querem passar a imagem de que são perfeitos, de que são pessoas que estão acima de todos os mortais, de que estão acima de todos nós, pessoas comuns, vamos assim dizer. E a grande verdade é que a vida, nós temos situações difíceis. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que fazer diante das situações quando nós nos sentimos, como Paulo diz, desanimados? Paulo diz então aqui em Coríntios que ele passou por uma tribulação tão grande, um sofrimento tão grande. Ele diz que a coisa foi tão assim intensa, que ele disse que ele teve vontade, ele se desesperou da vida. Ele teve vontade de morrer. Paulo teve uma situação tão forte na vida dele que ele teve vontade de se desesperar completamente. Há momentos, e aqui uma coisa muito importante, irmãos, é que Paulo diz que perdeu a esperança em relação à própria vida. Verso 8 de 2 Coríntios 1. O apóstolo Paulo teve um momento na vida que ele perdeu a esperança em relação à própria vida.
a situação dele, a tribulação foi tão grande, ele disse que na província da Ásia, e possivelmente foi quando ele estava lá em Éfeso, preso, ele disse que chegou a lutar até com bestas feras, ele fala sobre isso. Paulo disse que a tribulação foi tão intensa que ele desesperou-se da vida. Então, gente, Paulo abre o coração para a gente, ele diz, olha, eu sou humano, eu sou mortal, eu sou uma pessoa de carne e osso como vocês. Ele está escrevendo para os coríntios e ele está dizendo claramente para eles, Deus é o Deus que nos consola, verso 4 de 2 Coríntios 1, de todas as nossas tribulações. Então, Paulo, antes de dizer isso, que se desesperou, perdeu as esperanças da vida, se desesperou com a própria vida, ele diz, Deus é o que nos consola nas nossas tribulações. As tribulações que nós estamos passando nesse momento. Deus é aquele que a consolação dele vem e transborda sobre as nossas tribulações. Somos atribulados, é verdade, mas Deus vem e nos traz a consolação. E isso é importante, em primeiro lugar, nessa manhã. Em toda tribulação vem consolação. Em todas as tribulações que nós passamos, vem a consolação de Deus. Mas, claro, como diz Tiago, no momento quando a gente passa por uma tribulação, não é nada bonito, não é nada gostoso. Tiago fala que, na verdade, a gente, quando passa por tribulação, a gente fica desesperado, a gente chega realmente a passar por situações que não são fáceis. Ele diz que a tribulação não é motivo de, muitas vezes, de ficar muito forte, mas ele diz, mas permaneçam firmes nas tribulações. E Paulo diz claramente aqui para os coríntios, olha, se nós somos atribulados, se eu sou atribulado, por exemplo, é para que vocês sejam consolados. Se eu sou consolado, é para que vocês também sejam cada vez mais abençoados. Mas Deus dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que eu estou passando. Deus diz, vocês estão passando por sofrimentos, eu também já passei por eles. E a mesma consolação que Deus me trouxe, Ele vai trazer sobre vocês também. Então, Paulo diz que é muito importante, nas tribulações, a gente aprender a receber a consolação de Deus. Isso é muito importante. Em segundo lugar, Paulo diz que diante dessa situação, que ele perdeu a esperança da própria vida, que ele disse que as tribulações foram tão grandes, o sofrimento dele foi tão grande que ele acha que foi além da capacidade de suportar. Ele disse que já estava uma sentença de morte sobre ele, mas ele disse que o Deus que ressuscita os mortos o livrou e o continuará livrando dos perigos de morte, verso 10. E ele diz, é por isso que nele temos colocado a nossa esperança. A nossa esperança. Nas tribulações, Paulo nos diz, coloque a sua esperança em Deus. Mas há uma terceira coisa que ele fala muito importante. Então, em primeiro lugar, nas tribulações, Deus nos dá a consolação. Em segundo lugar, nas tribulações, devemos colocar nele a nossa esperança. Mas, em terceiro lugar, no verso 11, Paulo revela uma coisa importantíssima. Porque, gente, a vida não é uma vida, nossa vida cristã não é uma vida solitária, mas é uma vida comunitária. Nós não vivemos uma vida solo, vamos assim dizer. Não vivemos uma vida em que nós vivemos ela sozinha. Nós vivemos em comunidade, principalmente. E Paulo diz, vocês nos ajudam, claro, com as suas orações. Porque assim como muitos deram graças por nossa causa, pelo favor a nós concedidos, em resposta às orações de muitos. Então, Paulo diz, eu tenho certeza que eu fui liberto por causa da oração de vocês e a oração de muitos. Então, em terceiro lugar, gente, em todas as tribulações, Deus levanta intercessores por nós. E isso é uma verdade. Em todas as tribulações, Deus vai despertar o seu povo para orar por nós.
Às vezes nós vamos sonhar, às vezes Deus vai nos falar diretamente ao coração, às vezes Deus vai inclinar o nosso coração para orar por alguém. Então, sempre que vier à sua cabeça, sempre que vier ao seu coração de orar por alguém, ore. Não espere. Ore por essa pessoa. Ore para que Deus abençoe. Então, Paulo diz que essas são bênçãos na hora das tribulações. Mas tem outra coisa que aí em 2 Coríntios 4, Paulo também diz. Paulo diz que nós somos como um tesouro, somos vasos de barro e o tesouro de Deus, o poder de Deus, vem sobre nós. Ele diz, tudo que eu faço, esse tesouro que eu tenho, nós somos os vasos, não vem de mim mesmo, não vem de nós, vem de Deus. É aquilo que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. É aquilo que Paulo mesmo diz aqui nessa mesma carta de 2 Coríntios no final, que ele aprende com Deus, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então ele diz, o poder provém de Deus, não provém de nós. Por isso que ele diz, então isso é a quarta coisa nessa manhã, nessa tarde para a gente aprender. Nas tribulações, é a hora que nós somos fracos, nos sentimos fracos, impotentes, e na impotência e na nossa vulnerabilidade, nas nossas fragilidades, é aí que o poder de Deus aparece. Quando você se considera impotente, que não pode fazer nada, não há nada a fazer, você se entrega nas mãos de Deus. E aí o poder de Deus é quem age. Então lembre-se disso, nas tribulações, diante da impotência, diante de se sentir impotente, que você não tem poder para fazer nada, é aí que o poder de Deus atua. Quando você não pode fazer nada, o poder de Deus vem sobre você. Por isso que Paulo diz, de todos os lados, verso 8 do capítulo 2 Coríntios 4, de todos os lados nós somos pressionados. Todos os lados eu sou pressionado, Paulo diz. A pressão de todos os lados, dos judeus, de ladrões, de perseguições. Todos os lados sou pressionado, mas ele diz, mas eu não sou desesperado. Lembre-se de uma coisa, Paulo diz, eu não fico desesperado. Ele não quer dizer que em nenhum momento da vida, antes aqui pelo contrário, né, nós vimos no capítulo 1 que ele disse que perdeu a esperança, ele se desesperou, ou seja, há momentos que você pode se desesperar. Mas Paulo diz que, em geral, a atitude dele na vida é não se desesperar. Não quer dizer que a gente nunca se desespere. Não é isso que Paulo está dizendo. O que ele quer dizer é que na vida em geral a gente não deve se desesperar. Podemos ter momentos de desespero, um ou outro, mas o desespero não pode ser a constância da vida. Não esqueça isso nessa manhã. O desespero pode ser uma situação, mas não pode ser um sinal da sua vida, em que constantemente você é uma pessoa desesperada, desanimada, desfalecida diante dos acontecimentos da vida. Paulo diz, pelo contrário, eu não desanimo. Eu posso ficar perplexo, mas não desesperado. Então, Paulo diz, eu não desanimo, eu não fico desesperado. Eu posso ser perseguido, mas eu não me sinto abandonado, eu não sou abandonado. Eu posso estar abatido. Outra coisa importante, eu posso até estar abatido. Isso é importantíssimo, gente. Eu posso até desanimar um momento. Mas eu não sou destruído. Nós não somos destruídos, Paulo diz. Porque ele diz, eu trago no meu corpo o morrer de Jesus. A vida de Jesus é revelada. E todos os dias eu sou entregue à morte por amor a Jesus, para que sua vida se manifeste no meu corpo. E aí ele diz, crie, por isso falei. Então ele diz que precisa, no verso 13, de fé. Criei, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Quando aquele livro foi lançado, A Poder em Suas Palavras, fez muito sucesso, é uma grande verdade. Mas não é apenas um sentido de A Poder em Suas Palavras, no sentido de pensamento positivo, e não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do que Paulo diz, a fé em Cristo. A fé que vem pelo espírito de fé que Deus nos dá, o dom da fé que Deus nos dá. O mesmo Espírito, Paulo diz, que ressuscitou Jesus de Nazaré, é esse Espírito que nos levanta. E ele diz, por isso que é para o bem de vocês, para que a graça
que alcança já um grande número de pessoas, verso 15, também transborde sobre a vida de vocês e que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Então, Paulo continua dizendo, olha, no meio de todas as situações, o Espírito de Deus está conosco, ele nos levanta, ele nos leva a dar ações de graças para a glória de Deus. Então, Paulo diz, depois de toda tribulação, a gente vai agradecer. E mesmo durante ela, a gente agradece, porque a gente sabe que o Senhor está conosco. E ele diz no verso 16, concluindo, por isso não desanimamos. Ainda que eu me desgaste exteriormente, ainda que eu me enfraqueça exteriormente, interiormente eu sou fortalecido. E aí Paulo diz, como é que é esse fortalecer interior? Ele diz, só há uma coisa. É quando a gente para de olhar para aquilo que a gente vê, para as circunstâncias, para as situações, para os problemas da vida. Quando a gente para de olhar só para isso, o que Paulo diz que é o que é transitório, que é aquilo que passa, é aquilo que eu falei antes, é o mal de cada dia. E aí Paulo diz, quando a gente passa a olhar o que é eterno, e é Jesus, é a ressurreição, é o Espírito que ressuscitou Jesus de Nazaré, é o mesmo Espírito que mora em nós e está conosco. Paulo então diz, por isso não desanimamos. Então, gente, que Deus nos abençoe durante toda esta semana que se inicia hoje. E que a gente se recorde disso claramente. Eu posso até ter um momento de desânimo, eu posso até ter um momento de tribulação intensa na minha vida, mas eu tenho que, pela graça de Deus, me fortalecer nele, porque ele é quem me fortalece em todas as situações.